Olá, boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Facebook do Portal NE10 em mais um programa Casa Saudável. Hoje nós estamos com a psiquiatra Raquel Eleutério. Ela é especialista em saúde mental da infância e da adolescência. Nós vamos falar hoje sobre autismo para marcar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que é no próximo domingo, dia 2 de abril. Eu vou entrevistá-la junto com Malu Silveira. E aí a gente lembra que quem tiver perguntas para a doutora Raquel, que quiser perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida sobre autismo ou queira contar até a sua própria história, compartilha com a gente aqui no Facebook, que a gente conversa um pouquinho com a doutora Raquel e, enfim, conversamos mais sobre o assunto. Eu gostaria de conversar com a doutora Raquel, começar perguntando o que é o autismo, doutora Raquel? Certo. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, não só a mim, mas a oportunidade de poder falar sobre o assunto, que apesar de ser bastante conhecido, ainda tem muito estigma. Então eu acho que quanto mais esclarecimento, melhor, né? O autismo, ele é já muito conhecido, já muito falado, mas é um transtorno do chamado neurodesenvolvimento. Durante o desenvolvimento cerebral, algo se passa e aquele processo não se dá da forma típica, né? Acomete mais ou menos uma a cada 68 crianças atualmente. Isso é um dado mundial, né? Não há diferença de cultura, de país, de classe socioeconômica, de etnia, não tem essa diferença. Mas bem, o autismo em si é um transtorno que se caracteriza por dois grandes pilares, certo? Dois grandes conjuntos de sintomas. O primeiro é a dificuldade na socialização, é o que se diz a deficiência na comunicação social, tá certo? A pessoa com o transtorno, ela tem uma dificuldade de percepção não é necessariamente da fala, mas uma dificuldade de percepção, como se passa o processo de comunicação, de linguagem em si, certo? E os sintomas todos relacionados a isso. O outro grande grupo diz respeito à característica de comportamentos, interesses ou atividades restritos e repetitivos. Então, seriam esses dois grandes pontos centrais, né, do autismo. E quando se fala em autismo, a gente escuta muito falar que existem graus, tipos, doutora Raquel. Como é que a gente pode melhor definir isso? Realmente são graus de autismo, tipos? Como é que é isso? Tem todo um espectro, né? Exatamente. Hoje em dia se fala do transtorno do espectro autista, né? Antes, e pela CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, que é oficialmente usada no país, no Brasil, pela CID-10, existe o autismo típico e outras síndromes semelhantes, mas com quadros mais leves, vamos dizer assim. Já a classificação usada norte-americana, a classificação norte-americana, ela que é o Manual Diagnóstico Estatístico, é costumado chamar o DSM, né? O chamado DSM, Manual Diagnóstico Estatístico, ele considera hoje já o espectro. Então, todos aqueles transtornos que antes eram vistos de forma separada, eles são agrupados num espectro, num grupo único. Por que espectro? Porque ele justamente faz uma gradação. E aí tem os quadros que são ditos mais leves, os moderados e os mais graves. Essa gradação é feita conforme o grau de dependência que o indivíduo portador do transtorno tem em relação a outros para melhor funcionar, né, no meio. Dependências em relação à comunicação, dependências em relação à compreensão, certo? Então, quanto mais dependente a pessoa inicialmente for, mais grave é considerado, certo? E a gente conversou anteriormente sobre sinais, comportamentos que a família deve ficar atenta. Existem alguns sinais logo cedinho, nos primeiros meses de vida, Certo. alguns sinais, comportamentos ao longo do desenvolvimento do bebê, da criança, que os pais podem ficar um pouco mais atentos, doutora Claro. Raquel? Existem? Existem. E que sinais são esses? São chamados sinais de alerta, tá certo? Todo mundo conhece um desenvolvimento de uma criança típica, né? Por volta dos 6 meses, ela já mais ou menos senta, ela aponta para as coisas, ela já começa a balbuciar, né? O babá, papá, a criança já tem isso.
Por volta de 1 ano, isso normalmente, a criança já começa com algumas palavras, né, propriamente, a usar propriamente a linguagem. Daí até os 2 anos, ela tem uma progressão maior, ao final dos 2 anos ela já articula bem, já consegue se comunicar com bem mais eficiência. Então, essa fase, apesar de ter poucos dados, aparentemente poucos dados, tem alguns sinais que já podem ser observados, que não são necessariamente diagnóstico do transtorno, tá certo? Mas são sintomas ou apresentações que você pode ficar em alerta. São justamente chamados sinais de alerta. Então, por exemplo, a criança muito pequena, quando ela tem um atraso nesse início da linguagem, né? Chega aos 2 anos, a criança não fala. Crianças menores que não apontam, né? Quando um bebezinho, por exemplo, bem pequenininho, bem novinho, é natural do ser humano uma preferência em olhar para o rosto ou para a face humana. Então, se eu puser um brinquedo colorido e uma face humana, lógico que ela pode até transitar, mas em algum momento ela vai ter uma preferência pelo rosto humano. Isso é natural, isso é instintivo, tá certo? A criança com o transtorno do espectro autista, ela pode não apresentar isso no início, já dando indícios de que ela não tem o interesse pela troca, porque esse olhar já é um princípio, já é um primórdio, né, da estruturação da comunicação, da linguagem, tá certo? Então, ela não pode não apresentar isso. E para existir esse diagnóstico, para se dizer que uma criança ela tem autismo, o que é preciso? É preciso acompanhar a criança por algumas semanas, por alguns meses? Existe uma idade específica, a partir dos 2, 3 anos já pode dar o diagnóstico, ou um pouco mais cedo? Como é que é isso, esse diagnóstico? Isso tem uma pergunta aqui da interação. Cíntia já fez a pergunta de Ale Barros. Ale pergunta assim, o diagnóstico deve ser feito por uma equipe. Então, certo, exatamente. Na interação. Exatamente, ótimo. É bom que já tem então interessados. Bom, o diagnóstico ele pode ser feito a partir dos 3 anos, tá certo? Mas antes disso já pode haver, como eu falei, sinais precoces, tá certo? De que algo não está se estruturando bem e que já precisa de algumas intervenções, tá certo? Não necessariamente, não estou falando de medicação, mas de um olhar, de estimulação, de investigação de outros diagnósticos que possam estar confundindo ou atrapalhando. Então, geralmente, o quadro passa a ser mais claro, a não ser nos quadros realmente mais graves, mas aqueles quadros moderados a leves, eles passam a ser mais claros quando a exigência social para a criança aumenta. Normalmente isso é com a escola, o início da escolarização, que aí a criança fica no meio, outras crianças, e tem aquele comportamento que a professora mesmo já começa a perceber, que eles são bem perspicazes nisso também, já começam a perceber as diferenças, já podem sinalizar para os pais, né? Tem muitos pais, inclusive, que dizem que o filho desenvolve a linguagem numa idade esperada e a partir de um determinado momento, esse desenvolvimento da linguagem, ele sofre algum comprometimento. Isso é possível também acontecer depois dos 2, 3? É possível. É possível a criança passar por aquela fase do balbucio, começar com alguma linguagem, e por volta dos 2 anos ela apresenta, parece como uma regressão. Ah, doutora, ela falava, meu filho falava até perto de 2 anos, depois ele parou de falar. Isso não é incomum a gente ouvir. Nada disso é diagnóstico. A gente está falando de sinais que vão precisar de uma investigação, tá certo? Mas que a gente não deve perder tempo, né? Esperar para ver, realmente era. De repente, esperar e aí, quanto mais cedo se iniciar essa estimulação... Melhor. Melhor, e faz uma diferença significativa na vida da criança, da família também. A gente tem que entender que o cérebro está em desenvolvimento. Existem algumas características, como a própria linguagem, que tem uma fase de idade da criança em que ela pode ser construída, isso normalmente, naturalmente, até os 5 anos. Aquela criança que, por qualquer situação eventual, mesmo não tendo um transtorno, não tenha desenvolvido a linguagem até os 5 anos, é improvável que ela venha a desenvolver após isso. Então, você imagina, então, uma pessoa que já tem alguma dificuldade e que, a partir dali, vai precisar de mais estimulação. Então,
mais ainda a necessidade da gente correr contra o tempo e aproveitar o desenvolvimento cerebral, a capacidade de adaptação, de plasticidade, que é o que a gente chama cerebral, de se moldar às demandas e dar conta dos estímulos que são, né, oferecidos. A gente tem que aproveitar isso, né, e oferecer intervenções o mais precoce possível, mesmo quando você não tem um diagnóstico totalmente fechado. Você tem suspeitas e é importante não perder esse tempo, porque ele não volta. Oh, doutora, e como falando em diagnóstico e tratamento, essa equipe, então é uma equipe multidisciplinar, né? Quem são os profissionais envolvidos no tratamento de uma criança com autismo? São vários, né? Psiquiatra, né? Mais terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogo também pode, né, orientar, mas terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicólogos, são as equipes que formam a saúde mental, né? Mas não fica a cargo de uma única categoria profissional, não. O diagnóstico ele tem que ser dado por um médico psiquiatra ou algum outro profissional? Veja, dá o a diagnóstico? rigor, o diagnóstico é médico, mas os profissionais com experiência na área precisam ser ouvidos quando eles chamam a atenção para algo que está sinalizando, que tem alguma coisa que não está bem, né? Eles têm bastante experiência também e são capazes de reconhecer, sim, certo? Quando a gente fala em autismo também, doutora Raquel, tem até uma matéria que a gente fez há pouco tempo no Casa Saudável. Se fala que, muita gente fala, estou vendo mais casos de autismo, está mais comum a gente ver crianças com autismo. Realmente isso está acontecendo? Essa prevalência, esses novos casos, realmente estão aumentando? Sim, os últimos dados mostram que teve um aumento, né? Antes era de 1 a cada 88 pacientes, 88 pessoas. Hoje é 1 a cada 68, né? Então, houve um aumento. Agora, não se sabe exatamente ainda se um aumento no número real, total de casos, ou se foi um aumento justamente por isso, se fala mais, se fica mais atento, né, atento e há a possibilidade de diagnóstico mais precoce e aí aumenta o número de diagnósticos, não o número de casos propriamente, porque os casos vão continuar existindo. Tem um outro fator que também pode estar contribuindo para esse aumento nas notificações, né, nos diagnósticos, que é a forma como a gente classifica e classificava o autismo, como eu falei. Até pouco tempo atrás, e a CID, como eu disse, ainda usa esse critério, o que é chamado autismo era aquele autismo típico, né, que hoje são os casos mais graves. Com o olhar novo do espectro, então a gente passou a incluir no chamado transtorno do espectro autista todos aqueles casos que antes recebiam outras denominações. Então, o grupo aumentou, mas porque o nosso olhar sobre o grupo também se tornou mais ampliado. Então, isso é um fator, ainda não se sabe o impacto disso a longo prazo, mas é um fator que certamente tem contribuído. A gente separou também alguns detalhes sobre o transtorno do espectro autista e aí o que a gente tem aqui é que é caracterizado por comprometimento na interação social, como você já falou, alteração da comunicação social e presença de comportamentos repetitivos. Que comportamentos seriam esses? E como é que os pais devem ficar atentos? É qualquer comportamento repetitivo? E como é esse repetitivo? Certo. Bom, são não só comportamentos, mas também interesses, né? Interesses, atividades ou comportamentos que sejam repetitivos. Por exemplo, interesses. Pessoas que têm um interesse em comum e maior pessoas que têm um interesse em comum e maior, por exemplo, criança tem interesse por dinossauro. Então ela sabe tudo sobre dinossauro, ela lê sobre dinossauro, ela fala de dinossauro, mesmo que o colega não esteja muito interessado em ouvir sobre, né, dinossauro. Um exemplo. Já tive paciente que tinha interesse em comum por fiapo de roupa. Onde ele ia, ele tinha que levar no bolso um fiapo de roupa, um pedaço de linha, porque era o que ele mais se interessava realmente. Também movimentos repetitivos. Os mais comuns que as pessoas mais veem é o de abanar as mãos, né? Mas são vários os tipos. Pode ser pular,
né? No mesmo canto, pode ser correr, pode ser ficar dando voltas, balançar o tronco, também é bastante comum. E eles costumam fazer isso como forma de alívio de tensão, tanto em situações de estresse, expectativas negativas, como em momentos que eles estão numa expectativa positiva por algo que eles estão querendo, ou muito felizes, e aquilo aumenta o estado, né, de ansiedade, e aí eles também podem manifestar os movimentos repetitivos, certo? A gente fez, inclusive, um material que pode, Roberta Sim. pode até soltar, Roberta, um material aí que fala um pouquinho sobre tudo isso que a gente está falando e pode ficar mais Certo. fácil para as pessoas que Certo, estão nos acompanhando compreenderem. E aí tem uma parte que fala que no primeiro ano de vida, as crianças que podem apresentar transtorno do espectro autista demonstram mais interesse nos objetos do que nas pessoas, que é Isso. aquilo que a senhora falou, que de repente pode ter mais interesse por algum brinquedo do que fazer um contato, uma interação visual, né? Exatamente. E podem fazer interação visual, tá certo? O que não há é uma troca, mesmo que não verbal, de comunicação naquela interação. Certo? Eles podem fazer. Não olhar no olho não é necessariamente um critério, mas é como olhar, o que ele está aguardando com aquele olhar, né? É a forma como você percebe, a intenção do olhar, certo? E tem uma coisa que você falou também comigo anteriormente, do brincar, né? Que muitas vezes durante as brincadeiras pode-se perceber alguns detalhes. Não, meu filho brinca. E aí você falou, como é que é essa brincadeira? Ele brincar sozinho ou interagindo? Exatamente. De repente, se você conseguir falar um pouco mais sobre isso. É natural, por exemplo, a criança muito pequena, até os 3 anos, né, menos um pouco, ela brinca geralmente só. Mas mesmo brincando só, ela tem momentos de interação com quem está perto. Então ela vai trocar um objeto, ela vai te olhar e vai esperar para ver a tua reação, se você mostra interesse em dar aquele objeto a ela ou não. Existe uma comunicação ali, mesmo que ela não fale ainda. Isso é natural. Ela brinca, embora pouco, mas brinca. A criança com o transtorno do espectro autista, ela pode brincar junto, e às vezes a gente pergunta, mãe ou pai, ele brinca com outras crianças? Brinca, mas brinca como? Que é o que você perguntou. Ele brinca perto, mas ele não brinca como. Ele brinca próximo, ele pode até pegar o brinquedo do outro, mas ele não interage nessa troca. Né? Ele permanece naquele universo dele. Não é que ele não perceba as coisas que estão em volta. Né? Ele percebe, mas ele percebe de uma forma diferente nossa. Ele não estabelece a comunicação como a gente normalmente faz. Né? Ele não é alheio ao mundo. É uma percepção diferente. Certo? Deixa eu dar uma paradinha aqui para a interação. A Lê Barros, ela foi a que perguntou sobre o diagnóstico. Ela está bem participativa. Ela pergunta aqui, é verdade ou é mito que o autismo em meninas é mais leve? Bom, o que é verdade é que o autismo é bem mais frequente em meninos, tá certo? Mas pode acometer os dois sexos, certo? Então você vai ter quadros de diversos graus em meninos e meninas. Meninos e meninas. Tem outra pergunta aqui, que foi a primeira pergunta da interação, mas eu acredito que a gente já tinha respondido e até já tinha falado, que Pietro Amaral pergunta assim, muita gente fala de autismo e espectro de autismo, existe realmente uma diferença? E se sim, como seria? Mas a gente já conversou, viu que... Um englobou o outro. Pronto. Se tiver alguma pergunta, gente, vocês podem mandar aqui no live, que a gente vai perguntando à doutora Raquel. Doutora Raquel, existem habilidades também que se destacam nessas crianças, e aí a gente fala crianças, adolescentes, adultos com autismo? Pode existir. Não são todos, tá certo? Mas pode existir sim. Habilidades específicas para música, habilidades específicas de matemática, de leitura, podem, né? Não é a regra, não são a maioria, mas pode existir sim, certo? Muitas famílias também nos falam que existe uma preferência por recursos tecnológicos, por tecnologia. Isso pode acontecer não também. só das crianças com transtorno do espectro, né? O que a gente tem visto hoje em dia é uma preferência geral das crianças por estar no tablet, estar no celular, na televisão, né? É bastante estimulante, muda de cena o tempo todo, então prende a atenção da criança, tá certo? As crianças com transtorno, elas acabam se tornando um pouco mais vulneráveis porque elas não têm outros
aspectos do ambiente que tirem ela com facilidade daquilo. Agora, é importante a gente ficar bem atento. Por quê? Já é uma criança que está com uma dificuldade, que ela não tem espontaneamente uma característica de conseguir se relacionar. Quanto mais espaços com outras pessoas, outras crianças na mesma idade, adultos, enfim, com outras pessoas eu puder oferecer a ele, e quanto mais precoce isso, melhor. Se a criança para, embora ela fique calma, fique quieta, né, que a gente sabe que existem algumas dificuldades no dia a dia, mas se a criança passa o dia num tablet, numa televisão, qual está sendo o ganho de socialização que ela está tendo, né? Não é que o recurso vai fazer mal à criança, a gente tem que pensar no que ela está deixando de fazer com aquilo. Certo? E qual que é o papel da escola, né? Como é que a escola e a família podem trabalhar juntos para ajudar a criança com autismo a se desenvolver? Devem trabalhar juntos. Partindo do que eu falei, né? A criança precisa estar no meio onde ela tem a oportunidade de ser solicitado dela a interação. Né? Que ela precisa que outra criança chegue até ela, que outra criança venha e venha pegar o brinquedo e venha oferecer alguma coisa. Isso são estímulos que quanto mais cedo ela receber, melhor. Então, a criança entrar numa escola, uma escola que possa acolher essa diferença, mas que também possa entender que ela tem condições, dentro das características dela, de participar e de se envolver no grande grupo, é fundamental. Então, poder ter esse recurso de escola, né, é importante e é significativo na vida da criança. E tudo isso ajuda essa criança a se desenvolver, chegar na adolescência. Exatamente, e exatamente. Aí, até entrar na faculdade, né? A gente pode. Tem bastantes casos, né? A gente está falando de um espectro. A gente não pode esquecer que tem os vários graus nesse sentido. É importante lembrar também que aquelas pessoas que têm um comprometimento menor, né, e que conseguem mais ou menos funcionar, elas têm dificuldades, a socialização delas é dificultada pela impossibilidade de perceber o que a gente chama de pistas sociais. Então, por exemplo, nós estamos conversando aqui, eu suponho, né, não tem como ler sua mente, eu suponho que você está entendendo, né, pelo seu olhar, pelo seu gesto, enfim. As pessoas com esse transtorno, elas não têm a capacidade de perceber isso. Doutora Raquel, a gente tem que dar só uma paradinha. Vamos chamar um comercial e voltamos em 30 segundinhos. Certo, vamos esperar. 6, 5... 2031. O ano em que a tecnologia espera levar o homem a Marte. Agora, se nesse ano o homem vai estar em Marte, imagine onde vai estar a notícia. Vai estar, não. Ela já está em todos os lugares. No seu bolso, no seu carro, no seu ouvido, no infinito e no infinitivo. Ler, assistir, escutar, comentar, curtir, compartilhar. O lugar é o de menos. A forma, adaptável. Mas a fonte você tem que saber escolher. Porque mais importante do que o que se diz é quem diz. E não se engane, credibilidade vai ser sempre importante. Até em Marte. Informação. Não importa onde vai estar, mas de onde vem. Jornal do Comércio. Voltamos agora com a doutora Raquel, depois desse intervalo rápido que nós demos. E aí nós estávamos falando sobre essa importância da interação, né? Exatamente. E como é que acontece, né? Exatamente. Da compreensão. Porque às vezes as pessoas têm uma noção de que a pessoa com transtorno do espectro autista, ela é alheia ao mundo, né? Ela não é alheia, né? Quando ela tem uma capacidade melhor, ela sente, ela percebe o fato dela não conseguir interagir e ela pode sofrer com isso, né? Eu estava falando das pistas sociais, é isso, eles podem, por não perceber o quanto eles estão sendo convenientes ou não, o quanto que eles falam é interessante ou não, eles acabam por desagradar e eles não entendem porquê. E isso causa sofrimento, isso traz ansiedade, certo? Pode trazer sintomas depressivos, até o transtorno depressivo propriamente. Então, é importante entender que aquela pessoa não é algo à parte, né? É alguém que está ao modo dele tentando interagir com aquele ambiente, do qual a gente faz parte também, certo? Vamos lá para a interação.
Teônilo Gomes pergunta se uma criança, no caso, quando a criança cresce, né, chega na fase adulta, se ela vai levar uma vida normal, trabalhar, estudar, e se ela pode chegar a se aposentar. Como é que é aí o processo? Pode, aí vai depender justamente do grau de comprometimento que ela tem, tá certo? Toda leitura que é feita em relação à aposentadoria, benefício, parte do princípio da capacidade. Isso em qualquer transtorno, qualquer doença, né, de uma forma geral. Então, se é alguém que houve uma boa estimulação, que conseguiu desenvolver recursos que permitam a ele socializar e funcionar, é menos provável que esse consiga, né? E talvez seja até mais saudável que ele vivencie aquilo na plenitude, né? Que ele possa interagir, que ele possa constituir família, enfim, viver a vida como qualquer pessoa, certo? Os que têm um comprometimento maior, pelas dificuldades encontradas, podem vir a precisar do suporte, sim, nesse sentido. Certo. Tem mais pergunta aqui. Leila Carolina faz a seguinte pergunta: qual caminho devo percorrer para diagnóstico e tratamento? Isso no SUS. No SUS, a porta de entrada no SUS para os transtornos mentais de uma forma geral, que não precisam de encaminhamento, são os CAPs. Certo? É demanda espontânea? Pode ser demanda espontânea, os princípios dos CAPs é serem demanda espontânea, tá certo? Pode vir com encaminhamento, pode vir com uma informação do pediatra que acompanha, da escola que sinalizou, mas é a primeira porta de entrada. Para a partir daí, se puder construir o projeto, né, que chama no SUS, chama PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular. Singular porque somos indivíduos singulares e os autistas também, certo? Nas suas características, nas nuances das suas capacidades, das suas dificuldades. Então, tem que ser um projeto direcionado, certo? E só para a gente falar um pouco sobre CAPS, se a pessoa não sabe onde é que tem um centro de atenção psicossocial perto da sua residência, se recomenda procurar um posto de saúde, que aí ajuda, né? Pode procurar o posto de saúde, tá certo? Se não tiver uma unidade básica de saúde, um PACS, que é o Programa de Agente Comunitário de Saúde, né, que são aqueles que primeiro se aproximam, primeiro chegam nas comunidades, certo? Os CAPs também, eles são divididos por faixa etária? Existem CAPs para criança e adolescente? Existem. Existem CAPs para criança, existem CAPs para adolescente, CAPs para adultos e outros CAPs para outros transtornos relacionados a álcool, drogas e outras dependências químicas, certo? Mas existem os CAPs para criança, sim. E a criança com autismo que chega ao CAPS, por exemplo, o que é que ela conta? Ela pode ter pode ter o diagnóstico, o acompanhamento, se precisar de uma terapia. Quais são os serviços, né, que são oferecidos, as atividades que são oferecidas a essas crianças? Nos CAPs. Nos CAPs, isso. O que é preconizado, porque você vai ter as dificuldades muitas vezes em cada serviço, mas o que é preconizado é um médico, psiquiatra, terapia ocupacional, fonoaudiologia, assistência social também, inclusive pela questão que vocês perguntaram, né, dos recursos. Alguns têm pediatras, tá certo? Então, a equipe multiprofissional, né, que vai dar o suporte. Vamos lá, vem mais interação aqui. Adriano Melo, acredito que a gente também já falou disso, mas é bom falar com todos aqui que estão na interação. Ele pergunta assim: existe uma melhor aprendizagem de uma língua estrangeira por parte de uma criança autista? Não necessariamente. Certo. A dificuldade não está relacionada a qual língua eu vou aprender, mas a capacidade em si de aprender uma língua, antes disso, de aprender a me comunicar. Porque, por exemplo, as pessoas que têm uma deficiência auditiva, elas podem não desenvolver a fala, mas elas comunicam. Então, eu não estou falando da linguagem fala, eu estou falando da linguagem comunicação. Entendi. Não verbal também. Cláudia Fernandes pergunta assim: o autista é agressivo com quem ele ama? Isso é mito ou verdade? Uma das questões da agressividade do autismo, que existe muitas vezes, pode haver uma própria dificuldade em autocontrole, né? Irritabilidade, ansiedade, tá certo? Desconfortos que ele não sabe nomear, certo? Ele pode pode sentir uma dor, pode sentir calor, frio, fome, ele pode sequer saber nomear isso, né? Ou pelo menos reconhecer, ele pode ter esse comprometimento. Mas como qualquer criança, ele também pode tentar
passar dos limites que muitas vezes são necessários, né? De o que é seguro, o que é que não é. E como qualquer criança, ele também vai testar aqueles limites, né? Entender, não é uma pessoa à parte, né? É uma criança, né? Com todas as dificuldades e algumas a mais. Deixa eu só mais uma pergunta, que na verdade Pedro Augusto Coutinho está compartilhando com a gente aqui a história dele. Ele está dizendo aqui, meu filho, ele é muito imperativo, não consegue olhar nos olhos e não presta muita atenção. Marquei uma consulta para ele porque estou com muitas dúvidas. Como é que deve ser esse momento da família, né? Como é que o médico pode orientar a família a não ficar tão desesperada, até mesmo saber como é que vai ser o processo, acontecendo, o que está acontecendo e o que vem daqui para frente, né? Ah, lógico. A gente não pode, por isso aí, né, fechar nenhum diagnóstico, né? Várias condições podem estar relacionadas à criança que não está prestando atenção. O autismo, aparentemente, parece não prestar atenção. Uma criança com déficit de atenção e hiperatividade pode não estar prestando atenção. Uma criança ansiosa. Uma criança que está numa situação em que aquele contexto não está interessando a ela e é uma criança sem nenhuma patologia, sem nenhum transtorno. Mas o que a gente avalia, o que a gente leva em consideração quando a gente pensa em investigar transtornos? É o grau de comprometimento que aquele sintoma tem de interferência na vida da pessoa. Né? Então, ela apresenta aquilo não só em casa, mas ela apresenta aquilo também na escola, ela apresenta aquilo também nas festinhas de aniversário, quando ela vai passar o dia na casa de outra pessoa, todos percebem, ou quase todos. Então, a gente vai intervir em cima da situação problema, certo? E, em paralelo, vai buscando recursos para que a gente possa esclarecer o diagnóstico. Mas a gente não vai esperar esse diagnóstico para que a gente comece a intervir, a estimular, buscar essa criança para entender o que está acontecendo. Exatamente. E é bom deixar claro como é importante esse acompanhamento do médico, porque é um diagnóstico essencialmente clínico, né? Não existe um exame que vá diagnosticar uma pessoa com autismo. Não existe. Por isso a importância de ter um acompanhamento médico bem... E o tempo, muitas vezes, é o nosso aliado. É algo contra o qual a gente precisa correr para não deixar passar aquelas fases em que a criança pode oferecer uma melhor resposta. Mas ele também é nosso aliado enquanto a gente vai observando a criança. A gente vai investindo, a gente vai estimulando e vai observando, certo? Não esperar para não... Ele está certo, ele fez a busca pelo profissional, é isso que ele tem que fazer mesmo. Tomou a atitude correta, né? Isso, Foi procurar, exatamente. porque às vezes pensa que é de criança, né? Mas tem que se investigar. Se ele foi procurar, é porque não só ele, mas mais pessoas estão percebendo de forma consistente que algo não está bem. Basta isso, essa pulga atrás da orelha, para a gente começar a buscar, certo? Exatamente, pronto. E a gente está chegando já, passando dos 30 minutos no nosso programa. Certo. Eu queria só passar um pouco da programação. O que é que vai Certo. ter para marcar o Dia, né, Mundial Ótimo. de Conscientização do Autismo? Roberta pode colocar para a gente. No domingo, dia 2, que é o dia, a Clínica Somar, ela vai fazer panfletagem e orientação no Parque da Jaqueira, no domingo. Vai ter atividade também no Shopping Guararapes, em Piedade. Serão atividades, palestras, vai ter sessão de cinema. Vai ter uma caminhada também em Candeias, que essa caminhada vai sair do Sesc Piedade. Vai ter outra caminhada também em Paulista, no Janga, com concentração às 9 horas na Avenida Beira-Mar. Na segunda-feira também, a Green Mix vai falar sobre alimentação saudável para as famílias das crianças com autismo. Vai ter um evento também no Parque da Jaqueira, e aí vão ser vários eventos também, vai ter histórias, palestras, trilhas. E durante todos esses eventos, os profissionais de saúde vão falar sobre autismo. Excelente. Estamos chegando ao fim, a gente agradece muito a sua participação, doutora Raquel. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, eu que agradeço, acho que já foi dito o mais importante. Quem tiver mais alguma dúvida, pode colocando aí no nosso live, ou então nos envia também essa pergunta, a gente pode repassar depois para a doutora Raquel. Certo. A gente continua a discutir sobre o assunto no Jornal do Comércio do próximo domingo. A gente traz uma matéria sobre autismo, esclarecendo também essas e mais algumas outras dúvidas. E é isso, na próxima sexta-feira é o Dia Mundial da Saúde, a gente continua falando sobre depressão, nesse mesmo horário, a partir das 14 horas. Contamos com você, até a próxima.